Olá, amigos! É um prazer nos encontrarmos novamente e que Jesus e os bons espíritos possam nos inspirar e nos acompanhar em mais esse capítulo. Nós conversamos a semana passada sobre o capítulo 8, onde nós trouxemos carência de ectoplasma, processos obsessivos, vampirismo e passes de cura. No capítulo de hoje, iremos abordar reuniões mediúnicas, feitiços e promoção da saúde. Vamos lá. Ectoplasma e reuniões mediúnicas. Nos dias de hoje, é utilizado pelos espíritos, quase que exclusivamente em sua forma invisível e mais sutil. Impregna a água quando dá fluidificação. Vocês estão vendo aí, tem um espírito que estaria ajudando ou que estaria responsável por esse processo de fluidificação, onde ele usa suas energias e as energias ectoplásmicas das pessoas à sua volta. Mas lembra que já falamos da água no capítulo 2? Lembra dessa capacidade de reter fluidos vitais que ela tem? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Eu trouxe para vocês hoje Masaru Emoto do Japão. Olha o que diz aqui que eu trouxe para vocês. A década de 1990 revolucionou a questão da energia da água. Fotografando milhares de cristais, ele descobriu que a água era capaz de imprimir qualquer informação com a qual interage. Suas fotografias com o microscópio revelaram que as moléculas de água foram influenciadas por música, pelos pensamentos, pelas palavras e pelos sentimentos. Ou seja, ele conseguiu perceber que a água era capaz de se impregnar de tudo isso que nós conversamos agora. Como que fazia isso? Num primeiro momento, vocês têm aí uma fotografia logo aqui abaixo, que são cristais de neve. Ele percebia que a neve, ela possuía cristais, mas os cristais nunca eram iguais um ao outro, né? Ele falou, se propôs a fazer uma pesquisa. Ele pegou água natural, água da torneira mesmo, né? E pegou essas águas e fez várias amostras. E nessas amostras ele punha 1 ml numa cápsula, fechava essa cápsula de Petri, nessa de vidro, e congelava. Conforme ela congelava, ele retirava essa cápsula, punha o microscópio. Conforme ela ia desgelando, ia formando ou não cristais. Essa era a ideia. A água da torneira não formou cristais bonitos, os cristais eram pequenos, deformados e mesmo assim às vezes nem formava. Bom, se a água da torneira não formava cristais e a neve tinha, ele falou, por que a neve tem água da torneira não? O que ele começou a fazer? Coletar água de fontes naturais, no Monte Fuji e outras águas de fontes naturais, fazendo o mesmo processo, congelando 25 graus negativos, retirando e avaliando com o microscópio. Nessas, ele percebeu que havia a formação de cristais muito bonitos. Conforme ele ia com aquele seu microscópio, ia filmando, aparecia aqueles cristais, a água ia desgelando, apareciam aqueles cristais bem bonitos. E ele falou, puxa, mas por que essa diferença, né? Por que acontece isso? Exatamente isso que nós estamos trazendo aqui na próxima linha, quando ele fala assim, a água da torneira, sem cristais ou cristais deficientes, não acontecia nada. De fontes naturais, belos cristais, mas qual a origem disso? Ele constatou também que música é vibração, isso todo mundo sabe, né? A música é uma vibração, tá? Agora, os cristais filmados a partir de quando essa água recebeu, ele punha o vasilhame com água, essa água recebia música próxima, né? Estava próxima a fontes de música, tá? Esses cristais, dependendo do tipo de música, sofriam influência. Aí vocês têm um exemplo, olha lá o heavy metal. Como é que ficava a formação dos cristais? Olha lá o Imagine, de John Lennon, lá embaixo. Como é que ficava a formação desses cristais? Ele percebeu que a música também influenciava essa água, e essa água captava essas vibrações da música e repercutia na formação de cristais da mesma maneira que nós já comentamos. Experiências com frascos com água e com papéis contendo palavras escritas com intenção. Então é assim,
Ele pegava um papel, escrevia uma palavra, mas pensando bastante naquela palavra, com muita insistência ele pensava naquela palavra. Então ele colocava amor, ele colocava vingança, ele colocava ódio, ele colocava mágoa, ele colocava perdão e bem, e colava nesse frasco, e aí pegava essa amostra de água, fazia a sua experiência e novamente congelava. No descongelamento, dependendo do tipo de palavra que ele falou e estava gravada ali no frasco que ele utilizou, aparecia cristais bonitos, cristais bem formados, né? Eles iam se formando, aqueles cristais eram filmados, né? Iam formando aqueles cristais bonitos, enquanto outros não aconteciam nada ou acontecia uma forma bastante feia. Como aí, olha a palavra mal, por exemplo, o tipo de formação que tinha. Olha a palavra verdade, o tipo de cristal que ele conseguia produzir. Não é interessante isso? Aí ele fez uma outra experiência, famílias falando boas palavras. Então pegavam famílias, 2, 3, essas famílias ficavam, disciplina japonesa, né? Elas ficavam falando, pensando com vontade, com entusiasmo, palavras. Quando essas palavras eram positivas, elas também impregnavam a água. Quando essas palavras eram negativas ou ruins, elas deixavam os cristais assim muito feios ou uma formação bastante estranha. E ele utilizou esses processos em tratamentos. Ele realizou mais de 15 mil tratamentos, pessoas que estavam doentes, usando um analisador, um aparelho, chama-se analisador de ressonância magnética, para ele medir as vibrações do chamado ADO. Essa é a base do trabalho dele, o famoso ADO. E o que significa esse ADO? É como se fosse o Qi chinês, né? É uma energia que impregna. E que energia seria essa? Lembra que nós trouxemos como sinônimo do ectoplasma, inclusive? Tá? É uma energia já bastante aceita em várias culturas do mundo, capaz de impregnar as vibrações, né? É isso que ele está comentando quando ele fala do famoso ADO. É interessante essas pesquisas do Emoto, né? Vocês vão achar bastante coisa na internet, ainda que seja assim, não aceito muito no meio científico, mas elas vão diretamente diretamente abraçando as ideias espíritas, né? Dá uma olhadinha nelas, você vai achar bastante interessante esse trabalho. Vamos lá, segundo item. Transformando em antissépticos, bandagens, cremes, pomadas e medicamentos orais para atendimentos espirituais emergenciais. Isso a gente costuma ver muito nas reuniões mediúnicas, né? Onde o espírito chega com aquelas necessidades, às vezes com dor, com ferimentos, dizendo que está ferido, está cortado, e vem o esclarecedor inspirado, né? Ele é sempre inspirado, e fala que vai passar uma pomadinha, vai passar um negócio, e o espírito já começa a sentir que está melhorando, que está fechando, que está em melhores condições. Não é assim? Em objetos, imagens, alimentos, bebidas e roupas para satisfazer necessidades específicas de cada caso e acalmar as entidades necessitadas. Nas reuniões espíritas, muitos desses irmãos sofredores que vêm têm as suas necessidades, as suas angústias, e muitas vezes você consegue resolver através da formação de uma imagem, de um tipo de alimento ou de uma bebida, onde o plano espiritual se encarrega de pegar esse ectoplasma, transformar naquilo que a entidade vai ver, que a entidade vai perceber, que a entidade vai se alimentar, porque ela ainda tem essas necessidades. E a partir dessas necessidades constatadas nas reuniões é que se forma todo esse tipo de material, de opções com o ectoplasma para satisfazer as necessidades desse espírito que tem essa dificuldade momentânea. Em casos extremos, membros e órgãos inteiros são confeccionados e adaptados em irmãos desencarnados, necessitados, para depois poder orientá-los, esclarecê-los quanto à sua situação e futuras opções. Então, primeiro você atende a emergência, geralmente são próteses, são utilizando-se ectoplasma para ele poder ver, porque geralmente ele perdeu esse membro, né, um braço, um dedo, uma mão, um pé, né? Então ele começa a ver. Na hora que ele começa a ver, ele começa a assimilar mentalmente a ideia da presença desse órgão. E é um início de processo de restabelecimento das suas condições perispirituais.
Eu trago para vocês mais uma dica de leitura. Olha que bom esse livro, Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modulações. Esse livro ele tem mais de 10 anos de pesquisa antes dele ser publicado, né? Ele tem na sua segunda edição, inclusive, está mais atualizada e revisada, tem uma segunda parte muito importante. Ele diz assim: há vários relatos de reuniões mediúnicas em que médiums, após um minucioso estudo com o grupo e o plano espiritual responsável, se desdobram e transmitem uma série de relatos onde o ectoplasma é utilizado em larga escala para reconstruir tecidos perispirituais lesados nas mais diversas circunstâncias. São médiuns que, combinando com o plano espiritual, né, eles se desdobram e eles começam a trazer relatos do lado de lá das coisas que estão acontecendo. Não é interessante? Eles ficam transmitindo tudo aquilo que eles captam, que eles percebem do lado de lá, em que é utilizado o ectoplasma para diversas situações. Apesar da carência de outras pesquisas desse tipo, publicadas por outros grupos, tais relatos se revestem de uma boa perspectiva. Se as fizéssemos, poderiam nos proporcionar melhor compreensão das práticas espirituais, coparticipação nesses processos e acompanhamento da evolução doutrinária. Olha que interessante, a mediunidade como meio de produzir conhecimento. Eu posso dizer um pouquinho para vocês mais, mas eu vou ser bem breve. Nas nossas reuniões mediúnicas, já estamos passando por processos similares. Temos condições de nos desdobrar e, amparado pelo plano espiritual, presenciar determinados acontecimentos em que o ectoplasma é utilizado para restaurar feridas, o ectoplasma é utilizado para restabelecer algum movimento em algum membro, nas mais diversas situações. Mas eu não vou me esticar muito nesse depoimento aqui com vocês, porque nós temos muito mais coisas para conversarmos. Vamos lá. Feitiços, olha que outra coisa que nós estamos trazendo. Como que seria a utilização de ectoplasma em feitiços? É possível isso? É interessante pensar assim. Eu vou trazer para vocês pesquisa séria de um pesquisador de uma reputação muito boa, inclusive o nosso doutor, professor Hernani, gostava muito dele, tá? Em que ele faz pesquisas assim muito interessantes. Alberto de Rochat. Essas pesquisas foram feitas no final do século XIX. Vamos lá. Primeira delas. Cera de modelar, cabelo, barba e unha. O que ele fazia? Aprisionamento de eflúvios, paciente magnetizado, passes magnéticos e com o duplo exteriorizado, impregnação. Olha lá o que nós estamos falando. Primeiro, ele pôde constatar que uma cera de modelar, que é aquela cera utility de dentista, aquela cera rosa, tá? Ele pôde constatar que essa cera era capaz de, em muitos pacientes que estavam magnetizados ou sob hipnose, impregnar fluidos nessa cera. Ou punha pedaços de unha ou cabelo e punham nesses objetos, nessa cera, misturava nessa cera e formava um bonequinho com essa cera. Aí o que acontecia? Ele percebia que depois de ter confeccionado esse boneco, ele provocava reações na pessoa que tinha sido feito o boneco, que tinha sido retirado desse material. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois de haver constatado que a cera a modelar fazia parte das substâncias próprias para armazenar a sensibilidade do maior número de sensitivos exteriorizados, confeccionei uma estátua com essa cera. Coloquei a estátua verticalmente diante de um desses sensitivos, de maneira a efluviá-la. Então ele fez a estátua, ele punha perto da pessoa que estava no estado alterado de consciência magnetizada ou então hipnotizada, e através daquelas emanações a pessoa expandia a sua capacidade de sensibilidade. E nessas regiões que ele expandia, ele conseguia que a cera se impregnasse, ele conseguia que a cera misturasse nessas emanações.
E aí olha o que acontecia. E reconheci que, se picasse a estatueta na cabeça, o sensitivo experimentava um mal-estar na parte superior do corpo. Ele a experimentava na parte inferior se eu picasse a estatueta na região abaixo. Isso era apenas o resultado do armazenamento pela cera dos eflúvios mais próximos. A pessoa ia acomodada na cadeira, sofria um processo hipnótico ou de passes magnéticos, havia uma expansão da sua sensibilidade, essa sensibilidade se impregnava na cera e ele constatava que à distância ele cutucava esse boneco, a pessoa sentia. Olha o que ele fala aqui. Conforme você está um pouco mais à distância, e às vezes era a distância até de 6 metros mais ou menos, sem a pessoa ver, às vezes a pessoa lúcida, a pessoa acordada, ele cutucava, a pessoa mexia o braço, como se acusasse essa sensibilidade. Olha que coisa diferente, né? Outra das experiências, Eugênio de Rochat, enfeitiçamento a partir de uma placa fotográfica. Essa aí é gelatina bromureto. A gente tem que explicar um pouquinho para as pessoas mais novas. Hoje em dia é tudo digital, né? Antigamente, nas máquinas fotográficas, você tinha uma espécie de uma gelatina revestida por uma substância de bromureto. E essa placa de gelatina, ela ia atrás das máquinas fotográficas antigas e você abria o diafragma, expunha um pouquinho aquela imagem, fechava o diafragma, a própria luz que passava acabava imprimindo uma imagem nessa gelatina bromureto. Tá? Então o que ele está falando? Ele conseguia exatamente isso, ele dizia assim, eu adormeço e exteriorizo as pessoas com passes prolongados, carrego, põe essa placa perto da pessoa que está adormecida, essa pessoa está expandindo a sua sensibilidade, os seus veículos perispirituais, o seu veículo de energia, e essa expansão acaba carregando a placa. Aí o que ele fazia depois disso? Há um exemplo de uma experiência. 30 de julho de 1892. Fotografei a senhora Lux, primeiro desperta, depois adormeço e exteriorizada, tendo o cuidado de me servir, nesse último caso, de uma placa que tinha o cuidado de fazer demorar alguns instantes contra o seu corpo, em seu chassis, antes de colocar no aparelho. Percebe? Olha o que ele está descrevendo. Sensibilizou, bate a fotografia, depois põe a fotografia ali, bate a fotografia, depois vai revelar essa fotografia, revelar essa chapa fotográfica. É como aqueles negativos que nós mostramos há pouco tempo. Fica aquela gelatina ao contrário, que é preto é branco, que é branco é preto, famoso negativo fotográfico. Depois ele diz assim, olha lá, constatei que, picando a primeira placa com um alfinete, a senhora Lux nada sentia. Com a segunda ela sentia um pouco. Com a terceira, ela sentia vivamente. Tudo isso alguns instantes depois da operação. Olha que interessante. Depois dessa operação, alguns instantes passou tudo, tal, ele revelou a placa, ele cutucava a placa, a pessoa sentia. Olha o que ele fala mais aqui. Ele relata várias experiências com diferentes pessoas até abril de 1893, nesse livro que eu apontei para vocês. Procedimentos semelhantes, magnetização, exteriorização dos veículos de manifestação, que seria o perispírito e o duplo etérico energético, né? Ou corpo vital, deixa a placa próxima por algum tempo, expõe o filme por segundos, revela e faz os testes. Essa é a sequência de trabalho que ele tinha, e tinha esses testes tão diferentes, né? Que eram feitos a partir dessa sensibilização desses médiums. Os efeitos produzidos ao se tocar, revelar, arranhar ou mesmo furar a placa com alfinete vão desde sensação de formigar, entre aspas, molhar, dor, estigmas no corpo ao arranhar, até mesmo desmaiar. Ao pinçar com as unhas, pegava a unha assim, pinçava aquela placa, a marca se fazia presente no corpo da médium ou do médium que estava sendo testado. Olha aqui, que interessante isso,
né? Quando ele fala aqui em molhar, é que a médium descrevia, de repente, eu não sei, mas há um tempo atrás eu senti uma sensação de que estava molhando. Era justamente quando ele estava processando aquele filme na câmera escura. Ela sentia essa sensação de que estava assim, recebendo, estava se molhando, né? Olha que coisa. Parece que realmente as sensações dela estão impregnadas naquela placa. É uma coisa muito interessante para a gente poder conhecer, né? Para a gente avaliar um pouquinho mais. Aí ele fala assim, os experimentos eram feitos a uma distância de até 6 metros, sem o paciente saber ou ver o que o pesquisador iria fazer naquele momento. Quando você tem o que a gente chama de reflexo, né? Quando você põe o braço assim numa coisa pontuda, você tira rápido o braço, é exatamente assim que acontecia. Ele pegava e furava a placa, ou mexia, a pessoa se mexia. Ou então apareciam marcas no corpo, quando ele fazia, às vezes ele fazia marcas assim mais incisivas, né? Ele rasgava, retirava até a gelatina, a pessoa, a médium, apresentava um vergão vermelho depois. Olha, só dando uma lida lá para vocês verem, a dica tá dada. Vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Ele diz assim, apenas o magnetizador produzia esses efeitos. Outras pessoas, somente se essas ficassem em contato físico com o magnetizador. Ou seja, o magnetizador lá pegava as coisas, tal, ele usava tudo isso que nós conversamos, produzia o efeito. Se ele fizesse tudo isso, dava para uma outra pessoa cutucava, mexia, não acontecia nada. Agora, se a pessoa estava em contato, tocava no magnetizador e fazia isso, aquela médium sentia da mesma maneira, tal qual fosse o magnetizador. É estranho, né? Diferente. A gente precisa realmente estudar bastante e conhecer muita coisa ainda. Vamos lá, temos mais uma coisa para vocês. Vamos lá, nós já falamos sobre isso, hein? Nós temos agora uma complementação. Lembra disso aqui? Olha, no capítulo 2 nós conversamos. Quando diz assim, André Luiz novamente, podem desse modo projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores, enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Raios vitais? Redaguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Lembra que nós trouxemos isso? Pois é, agora nós temos alguma coisinha a mais a conversar sobre isso. Será que esses famosos raios vitais, né, eles podem ser transmitidos de uma pessoa para outra? Será que esse tipo de sugestão existe? Sugestão mental existe? É a pergunta que eu coloco aqui para vocês. No nosso curso, inclusive, do Espiritismo Ciência, nós temos muitos casos, estudamos em 3 ou 4 capítulos a respeito disso. É muito interessante, mas é um estudo muito longo, eu não vou poder trazer aqui todo para vocês, tá? Mas será que sugestão mental existe? E vocês conhecem, por exemplo, a psicometria? Psicometria é uma capacidade que determinados médiuns têm de pegar um objeto que esteve presente em qualquer lugar onde teve uma emoção assim um pouco mais forte, e ele como que faz uma leitura desse objeto. Ele consegue perceber e passa na mente dele exatamente aquilo que aconteceu naquele ambiente em que aquele objeto estava presente. Há relatos, inclusive, fascinantes, inclusive de delegados de polícia, onde determinadas pessoas com essa capacidade pegavam objetos das pessoas, rastreavam e era capaz de descobrir onde essas pessoas estavam. Há vários registros nesse sentido, registros muito interessantes dessa faculdade que é a psicometria. Mas o que ela percebe? Será que ela capta alguma impregnação neste objeto e ela consegue ler essa impregnação nesse objeto? Olha que coisa interessante. E agora? A simples presença de uma pessoa dotada de bons sentimentos pode causar uma influência magnética benéfica nas pessoas à sua volta. Da mesma forma que uma pessoa dotada de maus sentimentos pode causar uma influência maléfica. Olha o que está dizendo aqui. Isso não acontece? Manja quando de repente você está na sua casa e você recebe uma visita e você tem um vaso de, a sua esposa, você tem um vaso de planta lá, uma venca bonita. A venca é bastante sensível para essas coisas. A pessoa olha, às vezes até quase que abraça, fala, nossa, que vaso lindo que você tem, não sei o que lá, tal. Aí quando a pessoa sai, daqui a pouco só ela venca e morre e seca.
Não existem casos até de animais que, nossa, que animal lindo que você tem, que bacana, que isso, enche de elogios e tal. E depois de um dia, 2 dias, o animal morre, ou passa mal, ou fica doente, alguma coisa assim. Será que existe a famosa inveja seca? Esse tipo de coisa existe? Nós estamos falando de coisas reais? Quando você às vezes vai num ambiente, um ambiente de trabalho que está pesado, há situações de demissão, pouca produção, há um ambiente de muita instabilidade, fofoca, você não sente um ambiente pesado? Quando você vai na casa de uma avó, de um parente ou de um amigo que você gosta muito, parece que aquele ambiente está leve, está gostoso, está assim, muito propício, muito positivo para você. Não é assim? Que tipo de... O que empregue nesses ambientes? Será que não seria o pensamento que está sendo emanado mais o fluido daquela pessoa que estão se juntando para formar aquele ambiente bom ou ruim? Positivo ou negativo? Vamos pensar um pouquinho. Olha o que eu trago mais para vocês aqui. Edelarzil Munhoz Cardoso, Estância Casa Caminho da Luz, localizada em Votuporanga, São Paulo. A famosa médium do algodão. Há mais de 40 anos ela realiza suas materializações retirando feitiços. Ela já foi testada, já fez programas de televisão, eles examinam, mexem, veem tudo. Tem uma série de depoimentos, inclusive de pessoas conhecidas que atestam a veracidade desse fenômeno. Ela tem uma tina, assim, tem um fundo de cimento, um ralo onde vai embora a água. Só isso. Aí ela põe uma peneira e põe um chumaço de algodão. E ela abre uma torneira com uma mangueira e vai molhando esse algodão. E a pessoa vai se aproximando dela, relatando alguma coisa, que ela está passando alguma dificuldade. Conforme ela vai conversando com a pessoa, ela vai mexendo, daqui a pouco ela retira um feitiço de dentro desse algodão. Mas da onde saiu? Já olharam esse algodão, já reviraram, e não descobrem. E vira e mexe materializa esse tipo de feitiço. Ela consegue como que retirando determinados feitiços que foram feitos para aquela pessoa e que podem estar lhe trazendo uma série de dificuldades. Puxa, será isso possível? Só vendo, né? Vocês podem ver, inclusive. Eu traço para vocês aí, ó. Procura lá, A Médium de Algodão, parte 1, Cura Espiritual, no YouTube. É um programa feito pelo Walter Avancini. É muito interessante, o programa Mistério. E aí você vai ter uma ideia disso aí. Ele filma, ele revira, aí mexe, filma embaixo, filma em cima, vê que não tem nada e as coisas acontecem. Outro deles, tá aí, ó, da Rede Globo. Opinião, inclusive, do Dr. Sérgio Felipe. Lembra do Dr. Sérgio Felipe da USP, que nós já tivemos a oportunidade de conversar? Dr. Ricardo Molina, do Laboratório de Fonética Forense de Campinas. O neurologista muito famoso, Nubor Fakuri, inclusive autor de livros. Ele tem livros assim muito interessantes. Eles testemunharam sobre isso, eles também opinaram sobre isso. Dá uma olhadinha nisso, tem aí o link do Google, procura lá. Procura lá isso daí que você vai se interessar. E uma outra, inclusive, a Globo, repórter, o Padre Quevedo. O Padre Quevedo trazendo a sua opinião. O Padre Quevedo foi um parapsicólogo a serviço da religião católica. E ele tinha uma missão de tudo não existe. Tudo é fraude, tudo é sugestão, e nada era real tudo aquilo que ele examinava. Inclusive, Dr. Hernani tem um programa gravado na televisão onde tem um debate. O Dr. Lírio, o Dr. Hernani e o Padre Quevedo sobre essas questões espirituais. É muito interessante. Isso foi por volta dos anos 70. Mas tem mais. A Luta contra a Bruxaria. Livro que descreve as reuniões de materializações antigoéticas que foram realizadas no Santuário Frei Luís, contra feitiços. Seguindo pesquisas científicas, baseada em fatos documentados, descreve essa luta contra as forças que atrasam a evolução. Eu li esse livro, ele é muito interessante. É o Luiz da Rocha Lima, é aquele mesmo que Medicina dos Espíritos e que o Paulo César Frutuoso fala bastante sobre isso. Nesse livro, eles tinham um setor específico ali numa região de mata, onde eles têm esse centro deles, tá? E era uma casa que foi feita só para isso.
onde eles tinham materializações de espíritos com grandes dificuldades kármicas, com grandes compromissos assumidos em suas últimas existências, com deformidades assim muito grandes nos seus perispíritos. Inclusive se fotografou essas deformidades. Mas o próprio Paulo César Frutuoso pediu para não, o próprio Luiz da Rocha Lima não publicou, para não constranger esses espíritos. Ele não publicou as fotos, mas ele tem relatos de vários tipos de pessoas até conhecidas, e descreve o tipo de deformidade que essas pessoas trazem no seu perispírito. E realiza uma série de procedimentos para minimizar essa situação desse espírito. É uma outra dica muito interessante de leitura, a luta contra a bruxaria. E qual seria o papel da casa espírita nessa luta? Será que ela teria algum papel? Quais os conhecimentos que deveríamos ter ciência? O que a gente precisava conhecer para poder ajudar? Chega uma pessoa com uma dificuldade assim, 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 o plano espiritual resolve. Não teríamos nós que também ter ciência de algumas coisas e, tentando não atrapalhar o plano espiritual, tentar ajudar essas pessoas? Nós precisamos de alguns conhecimentos para isso, né? Nós precisamos nos embasar em alguns tipos de conhecimento alicerçado na ciência, principalmente no espiritismo ciência, para que possamos intervir de uma maneira assim um pouco mais precisa nesses processos. Vamos falar agora um pouco sobre promoção da saúde. Vamos deixar o feitiço um pouquinho de lado, né? Promoção da saúde. Olha outra dica de leitura interessante. A Medicina Mediúnica do Futuro, do Paulo César Frutuoso. E ele descreve aqui o quê? Ele diz assim: visão ultramicroscópica mediúnica. Espírito cirurgião Frederick von Stein pode ver materializado ou mesmo superincorporado. Materializado é quando ele se materializava, ele se revestia de ectoplasma, era um ectoplasma até brilhante, luminoso. Nós vamos falar um pouco mais tarde sobre isso. E super incorporado. Ele pegava, por exemplo, o médium Gilberto Arruda, né? Ele se utilizava do veículo físico desse médium e tinha uma incorporação assim muito, muito próxima de uma possessão. E conseguia fazer suas cirurgias, tudo dessa maneira. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Aí ele diz assim: imagens ultramicroscópicas, atingindo até estruturas celulares em movimento. O limite de resolução do olho humano é de 0,2 milímetros. Segundo esse mesmo espírito, outros mais evoluídos são capazes de enxergar até partículas subatômicas. Então aqui é uma curiosidade, né? Ele tinha essa capacidade para promover saúde de perceber assim coisas ínfimas. Ele via coisas assim aumentadas como se tivesse um microscópio nos olhos. Não é interessante esse tipo de coisa? E ligando com aquilo que nós estamos trazendo para vocês. Após constatado o problema, somente através da utilização do ectoplasma seria possível qualquer tipo de intervenção, mesmo assim, condicionada ao mérito de cada um. Ou seja, faça a intervenção, mas aquele problema é kármico, já está na hora de ser resolvido? Já tem condições aquele espírito de receber essa benécia? Às vezes não. Então, às vezes, nem se fazia a cirurgia, ou a cirurgia não tinha esse efeito que se precisava, que tivesse um efeito mais imediato, ou não imediato, que demora um pouquinho esses processos, né? Primeiro arruma o perispírito, para depois refletir no corpo vital, para depois refletir no físico, demora um pouquinho. Mas, às vezes, os resultados não eram tão bons, porque, às vezes, a pessoa não tinha ainda o mérito necessário para obter toda aquela cura em toda a sua plenitude. Mas essa história da visão é interessante. Já imaginou você com uma visão dessa? Você ia poder enxergar mais ou menos assim, ó. Esse primeiro slide de cima são hemácias. Olha os glóbulos vermelhos aí. Esse segundo é uma rede neural. Já imaginou os médicos podendo ver as redes neurais dessa maneira? Olha esse terceiro. É exatamente a superfície de um óvulo com os espermatozoides tentando entrar. Olha a célula aí de novo. Olha a quantidade de organela que você ia poder presenciar, que você ia poder ver. É uma coisa interessante, né? Mas agora eu trago para vocês Luciano Munari, um médico psiquiatra. Ele diz assim: está introduzido de forma definitiva o conceito de ectoplasma,
como uma das maiores descobertas para toda a medicina e a psicologia, para este novo século que se inicia. Ele diz mais: o que é, como é formado e como interfere na formação das doenças físicas e emocionais. Olha que interessante. Como é que você pode juntar os conhecimentos atuais da ciência, que tem avançado bastante, são conhecimentos riquíssimos, muito valiosos, com os conhecimentos espirituais que somariam novas causas, aquilo que a ciência já sabe, interagir esses dois conhecimentos, pelo menos nós estamos falando por enquanto só do duplo etérico, né? Só do corpo vital, interagir os conhecimentos do ectoplasma com a ciência, quanta coisa não poderia se fazer de melhor? Quanto mal não seria eliminado, quanto sofrimento não seria abrandado? Dá para pensar nisso, né? E ele diz assim: temos hoje mais de uma centena de sintomas clínicos relacionados ao ectoplasma, seu acúmulo e a manipulação por presenças espirituais. O plano espiritual pode intervir e prejudicar até as pessoas? Ou não? Nós, como espíritas, já sabemos as respostas, né? E precisamos mesmo conhecer tudo isso. Esse conhecimento alicerçará, nos dará mais base, solidificará a nossa fé. É muito importante que venhamos a conhecer para poder, inclusive, ajudar pessoas. Lembro vocês ainda, perguntas e informações, espiritismociencia@seac.org.br. Aguardaremos a todos vocês no nosso último capítulo, o capítulo 10. Muito obrigado.